Boa tarde, boa tarde. Mais um dia que vamos falar com cachaça, falar de cachaça. Sejam bem-vindos. Gente, pessoas novas aqui. Bom, sejam bem-vindos às tardes. Ô Zé, a você aqui, cara, que bom ter você. Espero que tenha gostado ontem. Infelizmente não consegui falar com você. Fala aí, gostou da maluquice de ontem lá? Ontem foi bacana. Falamos de muita comida, cachaça, besteira. Demos bastante risada, que é pra gente prosear e beber umas cachaças. Hoje eu tô aqui experimentando a cachaça do Coronel. Acabei de receber essa Zé, eu gostei do papo de ontem. Esse aqui é um blend, são 3 madeiras, carvalho, amburana e bálsamo. Uma bela cachaça, eu gostei bastante. Gostei muito, um aroma agradável, uma cor bem agradável esse aqui, né? E o sabor na boca é muito, muito bom. Brutus Beer. Pô, não é bom de cachaça, não é um bom entendedor de cachaça, mas é fã de Jairo, já tem metade do negócio tá dando certo. É o Quinha, querida. X coração de frango e cachaça. Então vamos esperar. Boa tarde, vamos esperar Jairo. Jairo é o Lorde da cachaça. Algumas pessoas me perguntaram por que você escreveu professor. Eu falei, porque eu não me arriscaria a escrever. É o que eu estou dando risada, que é o que escrevendo que eu botou para atorar o convidado. Eu sou abusado, eu conheço, convidei, ele topou e assim, nos bastidores ele falou que topa quebrar o recorde do Wesley Safadão. Ele falou, Raimundo, quer falar 10 horas de cachaça? A gente fala. Eu falei, bom, precisa saber se as pessoas estão dispostas a ouvir 10 horas falando sobre cachaça, né? Cada um pega a sua garrafinha e manda ver. Esperar o professor aí chegar junto. Que ele já ele tá por aí. Mas é o que assim, a gente tem que levar a régua, né? O pessoal estava aqui cobrando. Eu falei, bom, peraí, então deixa eu levar minha régua, porque sabe aquela coisa de botar as garras de fora? Temos muitas histórias. Eu já combinei com ele algumas coisas aí, a gente já fez um bate-papo nos bastidores. E eu acho que essa live de hoje vai ser bacana. Espero que eu seja competente o suficiente para absorver e puxar tudo aquilo que o professor tem para nos falar da cachaça. Né? Olha a louca da cachaça aqui, ó. Cecília, você fez seu torresmo? Ontem ela estava desesperada querendo fazer um torresmo de primeira qualidade, né? O perfeito. Não sei se ela fez não. Vamos, cadê Jairo? Aí eu não tenho nem como chamar Jairo aqui. Alguém aí chama Jairo, é o Kim, eu sei que tem os contatos dele. Então ele sabe que ele vai chegar junto aí. O Zé enrolando de dica, ele falou que é você comprar
uma barriga de qualidade, né? A barriga que você comprou é uma barriga que nem a barriga do Marcelo, uma barriga meio sem carne. Uma barriga do Marcelo é uma barriga diet. É, deve estar fazendo suspense mesmo, porque eu falei com ele tem coisa de 5 minutos, sei lá, eu mandei um zap pra ele estava enrolado com o celular dele, se ele ia fazer com o celular dele, com o celular da mulher dele. E, então, não sei ainda como é que vai ser, só estou esperando ele chegar no pedaço aqui, que eu não tenho como pegar ele. Fala, Alexandre, que bom que você está aí. Vamos falar aqui de cachaça, você que gosta de tomar de vez em quando uma cachaçinha. Vamos tentar fazer que esse de vez em quando seja um de vez em sempre. E aí as meninas estão se falando. A barriga do. A barriga musculosa, a barriga tanquinho que você quer, né? Para fazer seu torresmo. Professor Margarete. Quem é Margarete? Todo mundo falou Margarete ou Margarete, mas eu não conheço Margarete. Quem é Margarete? Se apresente, por favor. Cachaça Triunfo. O professor está esperando bater aqui 100 mil pessoas, eu acho. Apareceu o Margarido, rapaz. Tá pensando o quê? Vamos caçar esse homem. Polvorosa esperando ele. Agora. Pronto, agora já. Ele estava com dificuldade tecnológica aí, que eu vi que teve que ter Raimundo, um apoio. tá me Meu escutando mestre, bem? estou lógico, feliz igual pinto no lixo, aqui com você, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tem uma turma grande chegando aí, você tem um coral de anjos aí atrás de você, e Elke, Cecília, enfim, tem um monte Ah, de eu sei. É uma todo turma mundo boa, né? preparado para todas preparadas para te ouvir. E eu já antecipei, você não estava aqui na hora, eu falei que você estava disposto, ou estamos dispostos, a bater o recorde do Wesley Safadão e ficar uma live de mais de 10 horas falando de cachaça. E já houve aqui o pessoal falando, eu topo, eu tô dentro, só não pode faltar a cachaça no jogo. Meu mestre, como é que você está? Como é que estão as coisas pelas suas bandas? Você está em Pernambuco, está em São Paulo? Conte um pouquinho de você aí. Então, eu, na realidade, sou pernambucano, Raimundo, mas moro em São Paulo, né? Mas durante essa quarentena eu vim aqui para Itatiba, que fica a 100 quilômetros de São Paulo. É um condomínio, chama-se Capela do Barreiro, porque aqui está o antigo engenho da Velho Barreiro. E aí não E funciona o engenho, que é o não, antigo. não, ele Deixa eu botar minha cara que eu já tava. tá desativado, né? Porque eles se mudaram, mas é interessante que muita gente me pergunta como é que eu cheguei até aqui. Aí eu disse, deve ter sido pelo cheiro da cachaça, né? Atraiu, é coisa, questão de genética, a coisa atraiu. É, mas aqui é um lugar sossegado, dá para a gente ler bastante, é, escrever também, né? Gravar, né? Então, quer dizer, eu estou tranquilo e fazendo, né, o distanciamento, né, que é muito importante, né? Ficar um pouco em casa, né? É, Você, ficar um pouco em casa, né? eu conheci você há, acho que mais de 10 anos. Eu trabalhava na multinacional, não sei se você recorda, e a gente ia receber um grupo de diretores do mundo inteiro. E eles queriam algo diferente, né? Porque o Brasil ia sediar essa reunião. E aí eu fui atrás de você para a gente fazer um trabalho, um workshop de drinks, de Aham. e tal.
infelizmente não aconteceu. Isso na época eu estava na Sandvik Coromã. A gente ia fazer, não aconteceu, e depois nos vimos em outras vezes. Jairo, como a gente combinou anteriormente, eu gostaria de começar do começo, a explorar você, o historiador da cachaça. E quando eu falo começar do começo, nós vamos lá para 1500, nos embasar naquilo que nós chamamos e conhecemos hoje de cachaça. Entender um pouco da história da cachaça, que é a partir daí que a gente começa a se apaixonar pelo produto. Pelo menos eu, a minha paixão pela história, depois vem pelo líquido. Conta pra gente aí como é que essa coisa desenrolou, a cachaça chegou no Brasil. Na realidade, a cana chegou no Brasil, né? Exatamente. Então, Raimundo, só que antes eu só gostaria, né, dizer que é um prazer estar aqui com você, né? Você se dedica a um tema muito importante, um tema brasileiro, né? Tem tudo a ver conosco. E antes, eu acho que é muito importante, a gente vai falar de um destilado, né, que tem um teor alcoólico, né, que vai de 38% a 48%. É um destilado, eu diria, relativamente forte, né, e seguindo até os preceitos, né, do consumo consciente, consumo responsável, que até são muito propagados pelo Instituto Brasileiro da Cachaça. Né? Eu acho que é importante, né, a gente sempre lembrar, não é porque nós estamos em casa, em quarentena, né? Vocês têm acompanhado aí que o consumo de álcool subiu bastante, né? Mas eu acho que é importante a gente sempre pregar isso, principalmente com relação ao público jovem, não é? Que sempre beber com moderação, sempre acompanhar a comida, sempre ser acompanhado de água também, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque é a partir daí, né, que a gente não pode sempre ficar associando cachaça a esse lado um pouco pejorativo, né? Então eu sempre gosto de começar por isso, inclusive eu faço parte do Conselho de Ética, né, do IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, e por isso, juntamente com Gilberto Freire Neto, e nós temos divulgado bastante isso, né? Mas vou até corroborar com o que você está falando, que é uma das coisas que eu também costumo falar em palestras, porque, querendo ou não, nós somos formadores de opinião e a gente tem que respeitar isso, que nós não estamos fazendo apologia ao uso do álcool, ao uso da cachaça. Né? Nós estamos falando da cachaça enquanto um produto consumível para goelas especiais. Sim, exatamente. Eu tenho um amigo que fala assim, né? Essas goelas vêm desse amigo. Então, vamos beber com moderação, conhecer a cachaça. Eu até arrisco, algumas pessoas falam assim, é louco. Nós estamos falando de droga. Isso é uma droga permitida, mas é uma droga. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo e com o que nós vamos falar. Não vamos aqui, óbvio que aí todo mundo maior de idade, todo mundo conhecedor, está todo mundo entendendo o que a gente está falando, mas não custa nada salientar que isso é uma droga. A gente trabalha com um produto que é uma droga permitida e a gente gosta muito dela. É verdade, né? Por isso que é sempre bom, né? Quando você falou, eu até trouxe aqui para fazer um brinde. Eu acho que é importante fazer um brinde a nós. Eu tenho aqui. Né? Exatamente com esse princípio, né, de valorizar o que é nosso e também lembrando que temos que saborear com moderação. Exatamente. Tá? Então é isso. Saúde aí para todos. E começamos com esse brinde. Eu estou aqui com uma amburana da minha terra. O senhor vai deixar alguém... Eu não gosto... Ó, deixe em suspense quem é o produtor dessa amburana. Então vou deixar para ver. Ela vai brigar com a gente, mas não precisa falar não, que é da Sanhaçu. Tá bom. Não precisa falar que é da Sanhaçu, não. Então, aí voltando ao tema, né, da história, né? Quer dizer, eu sempre gosto, né, o Raimundo, de dizer, eu sempre monto o que eu chamo de um mapa mundo dos destilados, onde eu quero mostrar que qualquer país do mundo, qualquer região, né, sempre tem o seu destilado, né? Quer dizer, o México com tequila,
né? Nós temos a grappa na Itália, a bagaceira portuguesa, o conhaque, a vodka, né? E nós temos o privilégio de ter o nosso destilado, que é a cachaça, né? Que tem uma história muito bonita, não é? Acho que a história da cachaça ela tem a ver com a história do Brasil, com a economia do Brasil, com a civilização brasileira, a civilização do açúcar, né? E, na realidade, tudo começou em 1500, né? Com as grandes navegações. Era importante, né, que os portugueses e os espanhóis realmente foram muito ousados, né, em ganhar o mundo e levando, né, tendo os marinheiros e nas embarcações, eles precisavam realmente levar algo para deixar os marinheiros mais calmos, né? E eles tentaram inicialmente o vinho e a cerveja que estragava. Mas aí isso foi que eles viram, nós precisamos de uma bebida assim que tenha seja mais estável no estado. Então, quer dizer, o destilado ele tinha um valor comercial muito grande, porque ele, pelo teor alcoólico, era muito estável. Então, aqueles balanços, né, das naus, né, realmente ele sobrevivia. Então, foi aí que teve um valor comercial muito grande. E, claro, né, tinha outro produto que tinha um valor, que era a cana-de-açúcar. Né? Agora, o português sabia que não. Ele sabia que um líquido que tivesse muito açúcar, ele dava realmente um destilado bom, já que ele produzia a bagaceira. Né? Então, o ponto muito importante que foi tanto o espanhol como o português, quando saíram, né, eles tinham essa intenção, né, de produzir um destilado realmente forte. Né? Só que no caso dos espanhóis, embora eles tenham chegado primeiro no Caribe, já plantaram cana-de-açúcar, só que eles descobriram logo o ouro, né? Tanto no México como na Colômbia. Né? Aí eles Era muito realmente mais importante, né? Não dava para exatamente comparar, não dava para competir, né? da competir. Aí eles disseram, poxa, eu tenho ouro aqui, eu vou atrás do ouro. Foi isso que aconteceu. Então, no início da descoberta da América, realmente não houve assim uma preocupação muito grande, uma vontade muito grande de produzir açúcar. Já o português, diferentemente, não é que veio aqui no Brasil buscando especiarias, eles não encontraram, né, aquelas que eles queriam, encontraram o pau-brasil, mas já começaram a explorar. Mas o Fernão de Noronha, que tinha um tino comercial, era um judeu português, e já começou a plantar as primeiras mudas de cana de açúcar na ilha de Fernando de Noronha. Né? Hoje, a ilha de Fernando de Hoje é a Noronha. ilha de Fernando de Noronha. É, hein? Onde hoje é a ilha de Fernando de Noronha, né? Exatamente. Era ele veio para explorar o pau-brasil, né? Mas ele já tinha esse tino e fez isso. Né? Aí também iniciaram os processos das feitorias. Né? E uma das primeiras feitorias que foram realmente montadas foi lá em Pernambuco, a de Itamaracá, do Canal de Santa Cruz, né? Ali na região de Igaraçu. E foi aí que foi montado o primeiro engenho brasileiro, que foi em 1516. Aí, como dizia o Câmara Cascudo, ele dizia, onde o engenho destila um alambique. Ou seja, a cachaça ela foi destilada pela primeira vez aqui no Brasil intencionalmente. Aquela história que corre por aí, que foi por acaso, dos Eu ia chegar escravos. dela. Os Aquela caras são história malucos. realmente ela é muito bonita, inventiva, né? Eu Mas não sei se não é. você já assistiu aquele filme As Aventuras de Pi. É mais ou menos Eu aí. sei. É mais ou menos isso aí, né? É a história bonita. As pessoas acham que essa história bonita que contam, né? Essa invenção, ela é muito mais agradável para se ouvir do que a história real, né? É verdade. Né? Quer dizer, ela é muito bonita, é até poética, né? Mas eu diria, se a gente olhar um pouco da física, né? Das condições Física de e química ali temperatura e mata qualquer pressão, coisa, né? porque a gente diz, puxa,
precisava realmente ter umas condições de temperatura e pressão assim, muito favoráveis para que aquilo que subisse realmente destilasse ali no telhado, né? Então, realmente é muito poética, mas é sempre bom contar isso, né? Porque um pouco de poesia a gente precisa, né? Sim. Mas Precisa de o, graça na coisa. exatamente. Mas o português ele veio e destilou pela primeira vez lá em Itamaracá, na feitoria de Itamaracá, por volta de 1516. Então, essa eu diria que é a versão assim mais coerente, né? E inclusive prova que ela realmente foi feita, foi destilada antes de que na capitania de São Vicente, pelo seguinte fato, que foi encontrado um documento, inclusive pesquisas feitas pelo próprio Gilberto Freire, né, um documento na alfândega de Lisboa, né, mostrando um carregamento de açúcar de 1526 indo de Itamaracá para lá. Ou seja, já se produzia açúcar aqui no Brasil antes de 1532. Né? Então, essa ligação da cachaça com o açúcar é muito importante porque está ligado à economia açucareira, à civilização do açúcar, e você sabe que por muito tempo o açúcar, ele, quer dizer, o Brasil que foi criado, né, com base na economia canavieira. Né? Foi a nossa primeira monocultura, né? Foi a primeira grande produção do Brasil. O ciclo, né? Na época, estuda na escola, o primeiro ciclo do Brasil foi a cana-de-açúcar, né? Então a Exatamente. gente tem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Não vamos fugir daí, mas eu vou fazer uma pergunta que vai permear um pouquinho dentro disso. Por que a gente hoje, apesar do Brasil ser um país cartorário, nós não temos registros, os registros são quase nenhum sobre isso aí, sobre essas informações. As coisas foram mais passadas oralmente do que ter alguma coisa textual. Infelizmente, né, a gente encontra esse tipo de coisa, né? É difícil. Eu estive até faz 2 anos, Raimundo, lá fazendo uma viagem lá em Portugal e queria, né, visitar alambiques e inclusive para ver essa conexão, né, com a cana de açúcar, né? Eu realmente eu não encontrei, mesmo com relação à própria história oral, né? A gente não encontrou. Inclusive, eu procurei até saber um pouquinho da história da própria bagaceira, né? A Aguardente Velha, você via que não tinha muitos registros sobre isso, né? Então, é muito pouco o que existe, né? Quer dizer, são esses documentos, eu diria que os documentos mais antigos são esses, né? Aqueles mapas, o mapa das capitanias hereditárias é o que nós temos também, né? E esse fato, né, dessa documentação que foi encontrada, né, no porto de Lisboa desse carregamento de açúcar, né? Mas, quer dizer, é difícil você provar isso. Mas se a gente olhar também, né, se formos para outros destilados de outros países. Eu tenho feito assim muita pesquisa. Quando eu estive no México, fui ao Conselho Regulador do Tequila buscar isso, né? E tenho procurado muitas coisas e achado em livros assim perdidos. Esse livro que fala muito sobre esse tema da feitoria de Itamaracá foi um livro que eu encontrei por acaso. Eu fui participar de uma reunião lá em Quito e fui atrás de uma livraria e procurar livros sobre cana-de-açúcar, né? E, na realidade, não encontrei, mas aí me disseram, ó, tem um sebo ali, e foi nesse sebo que eu achei um livro escrito por 2 franceses que contam essa história desse carregamento de açúcar chegado em Lisboa, né? Então, quer dizer, é simplesmente garimpando, né? Mas é muito pobre, né? O que existe mais são histórias contadas por escritores, né, que estudiosos no assunto. Né? Aí vamos lá, 1516, a cachaça intencionalmente foi produzida. Aí veio o caminho dela natural e a gente se perde, tem um hiato de tempo aí que a gente se perde nesse vazio, né?
Foi aí, a questão era o seguinte, é que nesses primeiros anos, né, de, de descoberta, que o Brasil foi descoberto, nesses primeiros anos, os portugueses não acharam que vinham para cá procurar, né, que eram as especiarias. E, na realidade, eles ficaram, assim, não muito interessados, né, praticamente que abandonaram o Brasil, com exceção dessas iniciativas do Fernando Noronha, né, da iniciativa das feitorias de Itamaracá, Igaraçu e Santa Cruz, né? Houve essas iniciativas, mas foram muito poucas. Foi aí que começou o mundo a ficar olhando para o Brasil, né? A planejar aquelas invasões, né? As invasões E dos houveram ingleses, várias. as invasões dos franceses. Então foi aí que o português viu, puxa, vamos acabar perdendo a nossa terra. E foi aí que houve aquela expedição de Martim Afonso de Souza, né, que foi estruturada, saiu em 1531, chegando em 1532 aqui no país, e foi aí que ele disse, não, o Brasil é nosso. Então, praticamente, a colonização brasileira, ela começou, na realidade, depois da vinda do Martim Afonso, ou seja, praticamente 30 anos depois da descoberta do Brasil. Então, esse foi o ponto. E aí é que iniciou-se, né, o regime de capitanias hereditárias, né, que aí foi que deu realmente um salto muito grande, né, nessa cultura da cana-de-açúcar, que não é originária daqui, né, do Brasil, é Sim, da não, Papua, da a Nova cana não é Guiné. nossa. Ela simplesmente encontrou um clima bastante favorável, um solo favorável aqui e se desenvolveu, né? Então, na realidade, foi a partir daí que começou nessa proliferação de engenhos de açúcar no Brasil como um todo, e aí a produção de cachaça começou também para valer, sempre seguindo aquela máxima, né, do Câmara Cascudo, que onde moe o engenho, destila um alambique. Existe alguma coisa na história sobre a presença do alambique, né? Porque a gente sabe que esse instrumento de destilação ele já remota séculos, né? E como não, nós não temos a estrutura, né, da indústria, vamos dizer assim, né, da fábrica de cachaça, e também não temos a presença dos alambiques. Como é que esse alambique chegou aqui no Brasil? O alambique. Olha, há histórias que conta que como vinha, o português veio com a intenção de destilar cana, né, destilar a cachaça aqui, né, um destilado de cana, ele trouxe alambiques de barro. Né? Essa é o que consta, né, que eram utilizados para produzir a bagaceira. Né? E foi interessante que até esse eu tive o privilégio de fazer. Eu fiz um projeto, né, que eu trabalhei na área de telecomunicações há muito tempo, e fiz um projeto muito interessante lá na República lá nas Ilhas de Cabo Verde, né, no arquipélago de Cabo Verde. E foi bem interessante porque lá se produz um destilado de cana-de-açúcar, similar à cachaça, que eles chamam de grog. Então, foi a mesma história, né? Quer dizer, tentou-se plantar cana-de-açúcar lá, mas lá não deu certo, porque são ilhas vulcânicas, né? Quer dizer, um solo assim muito difícil, mas em alguma ilha daquelas, né, de uma extensão maior sempre dava para plantar cana-de-açúcar, mas pelo clima também dava um teor de sacarose muito grande. E eles começaram a produzir isso. E também lá em pesquisa que eu cheguei a fazer, conversando com as pessoas lá também os portugueses levaram esses alambiques de barro, né? Que aí são aqueles até feitos de barro, né? Mas seguindo, né, aquele design árabe, né? Que na realidade isso foi do povo árabe, né? Que introduziu lá na Península Ibérica, né? Né, com os espanhóis, né, na época, os mouros, né, as guerras. Exatamente. Né? E você vê que depois se proliferou, né, essas bebidas lá, porque lá tem a bagaceira, depois se transformou naquela aguardente velha. Se você vai na Galícia, ali na Espanha, você encontra
o orujo, né? O pacharán também, né? Que são bebidas destiladas, mas O tudo espanhol usa muito utilizando... orujo. Hein? O espanhol gosta bastante do tal do orujo. Gosta, exatamente. É o bagaço mesmo, né? De uva. E é muito interessante. Eu tive o privilégio de fazer há 3 anos o Caminho de Santiago e realmente eu levei uma cachaçinha, né? Para aquelas manhãs frias. E quando acabou a Que que, cachaça, eu tive que tomar orujo, né? Então, para me você esquentar de manhã cedo. falando de fazer o caminho de Santiago levando a cachaça, tinha que ser levar um São Bernardo para botar um barril ali no pescoço de São Bernardo e ir aproveitando o transporte, já Exatamente. pegava, já chegava lá com a cachaça já envelhecida, já levava a É, amburana, essa que você está tomando, botou um barril de amburana no São Bernardo e ia embora no caminho. E é bacana o caminho de Santiago. Você entrou pela Espanha. exatamente. Foi lá na Espanha. Eu comecei na França, na realidade, esse caminho de Santiago, e cheguei até Santiago de Compostela. Foram 827 quilômetros. E eu provei, quer dizer, acabou a cachaça que eu tinha levado, né? Mas Mais rapidinho, foi o que mais que acabou primeiro, né? foi. Aí eu tive que usar o orujo, né? Mas foi bom, foi uma surpresa boa, né? Eu acho que experimentação é sempre bom, né? Tudo, como eu digo, é tudo pela ciência, né? Tudo a bem da ciência. É, verdade. Aí sim, vamos voltar lá para a história. 1500 e passou aquela coisa toda, estamos falando em Brasil colônia, né? Sim, exatamente. Brasil colônia, a cachaça teve algumas participações importantes nesse período colonial, inclusive como troca, né? Moeda de troca, né? Com os escravos e por aí vai, né? Sim, esse é um fato interessante, né, da moeda de troca, por isso, né? Inclusive houve, o Raimundo, aqui no Brasil que a gente nunca viu na história, que foi o chamado ciclo da cachaça, né? A gente fala do ciclo do pau-brasil, né? Isso ficou escondido. Isso aí ficou escondido. O Exatamente. ciclo da cachaça Fala ficou do, escondido. do, do ciclo da cana-de-açúcar, né? Depois o ciclo do café, né? Mas teve nesse meio o que chama de ciclo da cachaça, né? Que ele ficou meio que escondido aí, né? Nas páginas da nossa história, né? E o que é interessante, né? É outro fato, né? Que antes até de contar isso, que muita gente fica associando o rum e achando que é uma bebida mais antiga do que a cachaça. E na realidade não é. Na realidade, a cachaça é o primeiro destilado das Américas. Depois da cachaça veio o pisco, que foi ali na região andina, entre o Peru e o Chile. Né? Depois veio o tequila, né? Que foi um pouco antes, né? Quase no final dos anos de 1500 para 1590, foi o tequila. E o rum, ele só surgiu em 1655 no Caribe, ou seja, ele tem praticamente 120 anos, né, depois da cachaça. Não é porque as histórias se fala muito de rum, dos piratas, se acham que realmente o rum é mais antigo, mas na realidade quem levou a produção do rum para o Caribe foram os holandeses expulsos de Pernambuco em 1654. Na Era realidade, isso que eu ia falar. Eu estava aqui fazendo conta de linha de tempo e mais ou menos isso quando os holandeses foram expulsos aí do Pernambuco, né? exatamente. Eles Final ficaram do de Pernambuco. 1630 a 1654 e lá eles realmente levaram muito a produção de cana-de-açúcar e a partir daí eles começaram a produzir, não é? O rum. Né? E o rum foi a partir de 1655, ou seja, eu posso dizer que o rum é filho da cachaça. Né? Então é importante esse parentesco. E depois é que veio o Bourbon americano, que já foi em 1700, perto de 1800 já. Né? Agora, como eu lhe falei, né, esse ciclo que a gente fala da cachaça, O né, Max porque gostou, o Max Tranhaçu gostou dessa história do ciclo da cachaça aí.
que a história não conta. Isso aí é uma história que não consta nos anais da história. Exatamente. Porque, na realidade, teve a extração do pau-brasil, quer dizer, o ciclo do pau-brasil. Teve um período, né, que já começou nesse ciclo do pau-brasil, o período escravagista aqui. E o período escravagista ele começou exatamente com o ciclo do açúcar, né, que foi praticamente, né, de 1530 até 1654, né, quando foram expulsos os holandeses. E o que é que os holandeses faziam? Eles, como eram comerciantes, né, conhecidos, né, eles eram mercadores para o mundo inteiro, teve quer dizer, tinha exatamente esse objetivo grande, né, de comércio. Então, quando eles foram para o Caribe, foi bem interessante, a partir de 1654, eles voltaram a plantar cana-de-açúcar e produzir o açúcar. Foi aí que houve uma quebra-orelha nos engenhos brasileiros. Então, quer dizer, a partir daí, realmente, os holandeses, como eles tinham um tino comercial muito alto, o que é que eles fizeram? Eles foram produzir, baixaram o preço do açúcar, que eles tinham o domínio do comércio na época, baixaram os preços, quebraram os engenhos brasileiros, e a partir daí, o que é que os engenhos iam fazer? Né? Dizem, eu preciso usar essa capacidade instalada para fazer alguma coisa. E foi aí que eles começaram a produzir cachaça. E essa cachaça foi exatamente essa moeda de troca para trazer escravos aqui para o país, né? Quer dizer, era um verdadeiro escambo, né? Na realidade, com a cachaça. E eu diria que esse ciclo da cachaça ele começou exatamente, praticamente em meados dos anos 1600, com essa expulsão dos holandeses. Né? Quer dizer, foi o início da crise do açúcar, né, produzido pelos portugueses no mercado internacional. E aí foi a ascensão das ilhas do Caribe como produtora de açúcar. Né? É que, na E a realidade, partir... os holandeses detinham o saber, né, da navegação, eram exímios navegadores, e na logística. Os caras eram os capos da época, né? Os capos de tutti capi, como diz o italiano, né? Eram os caras que todo mundo temiam eles, né? Eram os caras que eram os piratas. Até hoje, tudo fala pirata, liga aos holandeses, né? É, e eles também eles tinham uma característica que eles sabiam lidar com água, lidar com mar, né? Quer dizer, tanto que você vê como é que a Holanda, né, naquele espaço de terra cheio de água, cheio de canais, eles conseguem dominar e ser muito bons em muitas coisas, né? É muito interessante no agronegócio, na pecuária, né? Chocolate, leite, né? O holandês que não tem Não, os caras terra, praticamente. assim, eles praticamente estão abaixo do nível do mar, né? Exatamente. É por Os isso que caras chama vivem em canais que tá doido, chama né? os Países Baixos, né? Né? Os Exatamente caras estão por abaixo do isso. nível do mar. E tem É, a tecnologia, o saber não é de hoje, né? O saber da navegação, o saber da comercialização, porque essa quebrada que você falou, esse crash com a cana-de-açúcar e a cachaça, foi o saber que eles levaram daqui. Porque já tinham exatamente. o conhecimento da produção e também onde colocar, né? E é o problema que a gente, até hoje, o Brasil tem, né? O problema da logística. A cachaça até hoje tem esse problema. Como colocar meu produto lá fora? Mas isso é Lá uma conversa fora. para depois. Isso é uma conversa para o Exatamente. segundo turno. Esse é um tema bastante interessante, né? Essa dificuldade, né? Um produto, né, com mais de 500 anos, né? A gente ainda tem essa dificuldade de colocar a cachaça fora do Brasil, né? Mas a gente vai chegar nesse tema aí, porque eu acho que esse é um grande desafio, né? É, e aí vamos continuar na história, que a turma está gostando dessa aula de história aí. E eu gosto de história, então eu estou aqui babando. E aí, né, eu diria que existe, né, toda uma ligação, né? Eu diria que o Brasil existe por conta da cachaça,
né? Ou do açúcar, né? Quer dizer, e a partir daí a cachaça, eu diria que também faz parte, né, dessa essa dupla, né? Cana e cachaça. Realmente é uma dupla de protagonistas que construíram a sociedade brasileira, a economia brasileira. Eu diria que chegou até o que eu chamo até a socioantropologia, né, do país. Eu queria chegar aí, mas daqui a pouco a gente chega. Está aqui anotadinho na cachola, mas aí vamos chegar um pouco antes da socioantropologia e um pouco depois da expulsão dos holandeses. Eu costumo dizer que a história do Brasil, a gente não consegue contá-la sem que a cachaça não esteja ali à volta, ou em algumas vezes envolvida no negócio. Né? Uhum. É a diferença do envolvimento e do comprometimento. Às vezes a cachaça se comprometia na história, algumas vezes ela se comprometeu e comprometeu muito, e outras vezes ela se envolveu. Né? Uma das vezes é essa que você está falando, que ela serviu como moeda de troca, né? E aí nós vamos servir de moeda de troca. Isso aí, até aí o português estava batendo palma. Aí chegou uma hora que ela começou a incomodar, né, Portugal, no comércio externo de Portugal, com a cachaça incomodando com a bagaceira, com o vinho. Né? A gente ouve muito histórias aí, vamos entender o que Jairo conta a respeito disso. Né? Se ela atrapalhava mesmo ou era história de carochinha. Não, na realidade atrapalhava, né? Porque atrapalhava os portugueses com as suas intenções comerciais, né? Quer dizer, o Brasil não atrapalhava muito, não, né? Porque até no próprio um consumo muito grande que teve de cachaça aqui no Brasil foi exatamente durante, né, entre o século XVII e século XVIII, durante o ciclo do ouro também, né? Porque, inclusive, fazia parte da ração que se dava aos escravos, né? Que tinha que trabalhar, né, naqueles rios, né, para fazer, né, toda a parte de mineração. Então, sempre fazia parte, né, a cachaça. Então, foi aí que proliferou muito alambiques aqui no país, né? Principalmente ali em torno, né, começando em Paraty, seguindo o que eles chamam da Trilha do Ouro, né? A Ali se Estrada Real, né? produziu, Estrada Real, ali se produziu, quer dizer, tinha muitos alambiques e que praticamente fazia parte, né, da alimentação de quem trabalhava, né, na mineração na época. Né? E foi aí, por isso, né, nessa época, que houve esse incômodo com relação à cachaça. Né? E houve a proibição da cachaça no Brasil, né, que foi em 1649, que houve essa proibição, dos portugueses. Quer dizer, foi uma proibição que era para o Brasil todo, mas tinha seu jeitinho, né? Naquela época tinha estado Sempre que podia produzir. Quer dizer, esse jeitinho brasileiro vem de muito tempo. Faz parte da nossa cultura, né? Então tinha lugar que tinha essa proibição, outro já não tinha. Aí foi que houve o que não teve. Em Pernambuco não teve, né? Não sei por quê. Não sei por quê, mas na realidade ela dava muito imposto, né? Os portugueses também, né? Porque praticamente aquela economia ali entre Bahia, Pernambuco, Paraíba, era praticamente cana-de-açúcar, né? Então foi isso, e também existia, né, uma rota, né, dali com Angola, né? Quer dizer, Angola foi um dos países, né, africanos de colônias portuguesas que absorveu muita cachaça, né? Quer dizer, ela recebeu muita cachaça em troca de escravos, né? Então, houve essa proibição, depois houve a revolta da cachaça, e foi aí, né? Quer dizer, praticamente isso foi de 1649, A revolta 50. da cachaça é bacana pontuar que é a primeira revolução naturalista, né, que nós tivemos. Foi a primeira revolução acontecida pelos brasileiros, né? Os produtores brasileiros exatamente. tentaram resolver os problemas contra a coroa, né? Eram os produtores de cana, os fazendeiros e os produtores de cachaça, né, que se revoltaram contra a coroa e falaram: escuta, peraí, não é assim que funciona, né? Exatamente, né? Porque estava fazendo concorrência com o vinho do Porto, né? Concorrência com os vinhos, né? E acontece que
se começou a incomodar, né? E foi aí que houve essa proibição. Mas aqui no Brasil, você sabe, né? Basta proibir uma coisa para o negócio se proliferar. E foi isso que aconteceu, né? Viram que não tinha jeito, né? Começou a aparecer esses alambiques clandestinos, né? Tem Produzindo um bocado cachaça, por aí. ninguém tinha praticamente controle, né? E na criatividade brasileira, né, principalmente para essas coisas, eles criou-se praticamente esses nomes, apelidos de cachaça, surgiu praticamente dessa época, né, que eles queriam esconder, né? Então foi aí que foi surgindo, água que passarinho não bebe, branquinha, né? Se você for lá em Pernambuco, fazia tempo que você chegava no lugar, eu me lembro mesmo em Caruaru, quando eu era adolescente, ia lá, a gente pedia uma homeopatia, o cara dava uma cachaça, né? Ué, não deixa de ser, né? Não deixa pedia, de ser um remédio homeopático. pedia um cachete, né? Então, quer dizer, foram surgindo, então hoje são mais de 600, né, vocábulos, né, para denominar. Essa é a intimidade que o brasileiro tem com a cachaça, aí ele esquece disso. Nós somos tão íntimos a ela que a gente dá nomes carinhosos, às vezes jocosos, mas as coisas Exatamente. são carinhosas com o produto, né? Com o produto, né? Quer dizer, isso é algo, né? É muita história, histórias são bonitas, né? Histórias são muito boas. Depois, né, disso, né, já que a gente falou da revolta da cachaça, os movimentos, houve uma série de movimentos, né, para a independência, né, do Brasil e de Portugal. E foi exatamente nessas épocas, né, que se começaram a utilizar a cachaça para dizer nós somos brasileiros. Quer dizer, isso foi também o primeiro símbolo de brasilidade É mesmo, isso. né? Vamos tomar cachaça, porque é a nossa bebida, né? Então, esse foi um ponto muito importante que depois veio se esquentar exatamente depois, né, quando houve a Semana de Arte Moderna, né, que também se propagou essa brasilidade. Né? Então, quer dizer, ela estava presente, né, em todas essas situações. Né? Por isso que a gente tem na mão um tesouro histórico, um tesouro cheio de conteúdo e que nós temos, né, que ter orgulho. Nós temos que tentar colocar a cachaça no lugar, quer dizer, dar o tratamento devido, né, à cachaça e não ficar associando a coisas pejorativas, só a piadas de bêbado. Isso é uma coisa, quer dizer, claro que piada faz parte do nosso dia a dia, mas não precisa se associar sempre a isso, né? Às vezes eu vou Infelizmente, em, acontece muito, né? às vezes eu vou em muito evento de cachaça, né? Então eu digo, puxa, vamos botar uma bossa nova com música de fundo, né? Puxa, a gente tem música clássica, Heitor Villa-Lobos, né? Por que não vamos associar a cachaça a isso sempre, né? Claro que ela é eclética, mas não só simplesmente associá-la às coisas mais pejorativas, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente Assim, poderia. eu gosto de história, eu gosto de ler, eu sou tarado por isso. Inclusive, nesse período aí, quando os portugueses expulsaram os jesuítas que estavam aqui no Brasil, né? Isso consta da história, que eram os jesuítas que davam aula para as crianças, eram eles que catequizavam os índios. E quando eles foram embora, não tinham como pagar o professor, né? Essa instituição que até hoje é. E a cachaça foi altamente tributada justamente para pagar esses impostos. Isso eu já li bastante, você confirma essa informação. Exatamente, isso é totalmente verídico isso, né? Inclusive, associou-se a cachaça também a imposto, né? Por isso que até hoje a cachaça tem uma taxa muito Extremamente alta, né? tributada, né? É, É um absurdo. A gente. praticamente 83%, né, de imposto, né, em cima da cachaça é muita coisa, mas
Ajudou-se até a reconstruir Lisboa, né, depois do incêndio que teve, né? Quer dizer, até uma, diria que até internacional, a cachaça global, ela pode ser É, caracterizada, né? eu volto a falar de nós, e até as várias pessoas que estão aqui nos assistindo, como formadores de opinião, temos que estar sempre mostrando a qualidade da cachaça, né, de uma forma decente, de uma forma elegante, como você gosta de falar, costuma falar, e eu também gosto dessa forma, da elegância da cachaça, até evitar, eu vou fazer um parêntese aqui, isso aí é desabafo de Raimundo, desculpe meus amigos, Jairo, é, essa quantidade de lives de cantores, de pessoal usando a cachaça, consumindo a cachaça desbragadamente. Uhum. Isso é de uma desinformação, é de uma coisa de extremo, no meu ponto de vista, de extremo mau gosto. Não, Sim, a sem cachaça não dúvida. mereceria esse tipo de coisa. As pessoas que estão fazendo isso, eles são formadores de opinião, têm os seus nomes ligados à cachaça, e a gente, eu acho que o produtor, se tem algum produtor aqui que está financiando esse tipo de coisa, tome cuidado com isso aí, porque é uma associação que não é, do meu ponto de vista, e é um ponto de vista bem babaca. É, Não vejo, assim, não exatamente. vejo isso legal, não vejo isso legal, os caras se embriagando, acabando live embriagado, falando da cachaça, pô. A gente já tem um monte de gente jogando contra, eles vai pegar os nossos amigos da bola nas costas, Exatamente. aí é complicado, eles tomar a bola nas costas, não dá, né? É. Não, e Raimundo, essa época, né, que nós estamos, né, no meio dessa pandemia, né, é interessante que a gente tem bastante tempo para fazer reflexões, para absorver coisas boas e coisas ruins também, né? Então, por Sim, isso que eu acho que é importante, né, a gente utilizar isso para refletir um pouco isso, né, da cachaça, de todo mundo ficar associando as piadas e coisas pejorativas, mesmo como você disse, isso foi algo que também, né, a gente teve conhecimento de cantores lá e ficar utilizando e bebendo cachaça assim, né, sem muito método, né? E uma das coisas que eu propago sempre, aquilo que você disse no início, eu digo, ó, cachaça, do dia que a gente aprender a beber cachaça com estilo e elegância, eu acho que aí a gente vai ter outro, outro patamar, né, civilizatório brasileiro, né? Não associar a cachaça a essas coisas muito pejorativas. é porque, na realidade, se as pessoas pararem para olhar, qualquer álcool na graduação alcoólica, ou até graduação alcoólica inferior à cachaça, você tomando em demasia, vai ficar bêbado, não tem. E o problema é que a cachaça catalisa tudo isso aí. Se o cara ele não encostou em uma dose de cachaça e apareceu à noite bêbado, a primeira coisa que o pessoal olha é que cachaça que o cara tomou, principalmente no Que Nordeste, né? cachaça ele Ei, tomou. É, cachaça, hein, que o cara exatamente. tomou. Então, a gente precisa, eu não sei como, não sei como, talvez eu não veja isso, né? Não, talvez eu não veja isso, mas a gente precisa tentar dissociar um pouco essa coisa negativa da cachaça e tentar colocar efeitos melhores. Porque é elegante o cara tomar um bourbon. Porque é elegante ele tomar É, sei lá, um whisky, um champanhe. Isso é elegante, tomar vinho. Nossa, o cara tomar vinho, ele passou de uma esfera de um sujeito diferente de todo mundo, porque ele bebe vinho, vai conhecer vinho. Mas ninguém. Você fala assim, o que eu gosto de cachaça? Pega Jairo. Desculpa, eu vou usar você como exemplo, mas você é meu amigo. Fala assim, pô, pega o currículo de Jairo e fala assim, você gosta do quê, Jairo? Cachaça. O quê? Você tá louco? é exatamente. Você é um ponto fora da curva. Pelos olhos de quem está fora desse mercado, de quem está fora, de quem desconhece o que é de produto. Porque fala assim, pô, já chega. Eu sei os ambientes que você vive. Aí fala assim, não, eu queria tomar uma cachaça. O cara falou, como? Cachaça? O quê? Complicado, é deprimente para a gente ter esse tipo de coisa, de relação. Cachaceiro também é inteligente. É.
Então, até eu tenho uma história que eu lembrei agora que como surgiu esse meu interesse pela cachaça, né? Na realidade é uma história interessante. Eu trabalhei, sempre fui da área técnica, né? Trabalhei com telecomunicações muito tempo e tive a oportunidade de, em 87, ir morar na Alemanha, né? E que foi interessante. E eu me lembro que naquela época eu não sei, desenvolvi uma alergia, espirrava muito quando tomava algumas cervejas lá, principalmente aquelas engarrafadas. E aí eu comecei a consumir mais destilados, né? E levava, né? Quando vinha ao Brasil, aí falar para os amigos, e comecei a beber mais cachaça. E eu via que o alemão gostava muito. A gente ia em restaurantes, em bares, se tinha cachaça, tinha caipirinha, e a gente via que eles economizavam, né? Porque não tinha assim uma logística muito grande, né? De ter cachaça lá na época. Isso foi em 87, 88. E aí eu morei lá a primeira vez de 87 a 90. E foi interessante que aí eu vinha para o Brasil, às vezes, de férias e chegava louco para tomar uma caipirinha, né? Aí eu me lembro que eu cheguei num restaurante nordestino que ia comer uma carne de sol em São Paulo, né? Com feijão de corda, manteiga de garrafa, e Eita, pedi uma aguei caipirinha. agora, eu aguei agora. Aí eu cheguei e pedi uma caipirinha. Aí o cara chegou e disse, de vodka. Aí eu disse para ele: olha, meu amigo, comece tudo de novo. Eu estou no Brasil. Então eu estou pedindo uma caipirinha, se ela só pode ser de quê? Aí ele disse: de cachaça, então. Eu digo: é de cachaça, então, né? Acertou. Então foi aí que eu comecei a me interessar, né? E depois voltei para o Brasil em 90, fui morar em Curitiba. E lá em Curitiba, né, como tinha muitos alemães e tudo mais, ucranianos, italianos e tudo. E aí um dia eu resolvi organizar uma degustação, né, de cachaça na minha casa, né, e foi bem interessante. A partir daí começou-se o pessoal sempre que achava uma cachaça, alguma matéria escrita sobre cachaça, foi aí que eu decidi escrever o primeiro livro, né? E o que foi interessante foi isso, né? Quer dizer, foi uma revolta que eu tive, né? Quer dizer, a gente com uma bebida dessa e a gente não dá valor. E às vezes eu recebia muitos alemães lá em Curitiba, que alemão, você sabe, né? Gosta de caipirinha e gosta de carne, né? Wacholder Schnaps, vai lá no Wacholder O Schnaps. schnapps, exatamente. E eu me lembro que eu ia em churrascaria, depois da gente ficar vários dias em reunião, eu digo: vamos numa churrascaria, então. Aí, às vezes, eu chegava na churrascaria e já perguntava: tem cachaça para fazer caipirinha? E quando disser não tinha, a gente se levantava e ia procurar uma que tivesse cachaça. Então, a partir daí, eu disse: eu tenho que lutar alguma coisa para algo que é brasileiro, para que realmente seja olhado de outra forma, né? Depois eu voltei de novo para a Alemanha em 2005, né, para morar lá, fiquei até 2008. E aí foi nessa época que já, né, já com um livro escrito, comecei a dar aulas lá na Alemanha, numa escola, né, de gastronomia. Né? Então, a partir daí eu vejo, né, e era um dos pontos que me intrigava muito, né, o brasileiro realmente desdenhava, né, com a bebida nossa e o alemão adorava, né? Então Ô, esse foi Jairo, um ponto. estamos acabando a nossa primeira hora. Tá. Ah, o Instagram vai nos derrubar e a gente volta em seguida. Então, agora você já sabe como chegar aí, né? O endereço. E quem está nos Sim, assistindo, nós vamos voltar. Esse papo ainda tem conversa. Nós temos 10 horas de conversa. Matamos a primeira. Faltam 9. são 10 horas, faltam 9. São 10 horas.